passando provação, mas de Jesus não abro mão. Fui chamado, escolhido, chegará pra adorar. Oh, eu quero ser fiel, eu quero ser fiel até o fim. Estamos voltando ao vivo com a nossa programação Pentecostal das 10. Quero aí cumprimentar todos os ouvintes que já estão conectados com a Santa Paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na Santa Paz aí. Vamos aí iniciar a nossa programação ao vivo com o programa Pentecostal das 10, com os pastores aqui que já estão aí refrescando aí as gargantas aí com um suquinho de limão, que o negócio aqui parece que vai ficar quente. Espero aí que os ouvintes mandem aí perguntas desafiadoras para esses três pastores, porque estão se refrescando. Então agora vamos responder perguntas ao vivo aqui. Se chegar perguntas, responde. Se não chegar perguntas, vamos aí naquela esplanada bíblica aí que vocês deram ontem, que estava aí, foi show. O negócio ontem aqui, a pontuação de audiência foi daquele jeito, estava super legal. Isso é bom para nós e para os ouvintes. Desde já eu quero passar aí os microfones da Pentecoste FM para o primeiro pastor que está ali no cantinho. Ele sempre fica escondidinho ali, naquele cantinho ali, perto daquela pizza gigante ali, ó, como vocês estão vendo aí na câmera. Pastor Eduardo, pode ficar à vontade aí em cumprimentar ao todo o público da Pentecoste FM. Na sequência, o pastor Claudinei e na sequência aí, continuando com o pastor presidente da Igreja DR, pastor Gil. Essa noite eu quero saudar os ouvintes com a paz do Senhor, uma boa noite. Quero aqui cumprimentar o pastor Claudinei, cumprimentar o pastor Gil Santos, presidente da ADR. Quero aqui cumprimentar a nossa irmã Karina, cumprimentar nosso irmão Fábio. Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor para todos que estão ouvindo a Rádio Pentecoste. Estamos nesta noite aqui, pela graça de Deus, para falar as palavras do Senhor. Estamos também agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Gil, pastor Eduardo, irmão Fábio, irmã Karina. Deus abriu esta porta para nós levar a palavra do Senhor avante. Deus abençoe e fique sintonizado na Rádio Pentecoste. Amém. Eu também, pastor Gil, quero deixar aí uma boa noite aí já para os ouvintes, desejando aí uma boa noite, a paz do Senhor. E também, igualmente, as mesmas palavras do pastor Eduardo, quero externar aqui a minha gratidão por estar aqui com o pastor Eduardo Pinheiro, pastor Claudinei, e também a liderança da Rádio Pentecoste FM, que é o nosso irmão Fábio e a irmã Karina, familiares. Então, quero agradecer ao pastor Zal também, que não está presente, mas certamente está ligadinho lá. Isso. Está ligadinho lá, pastor Zal, está ligadinho. Um abraço. Nosso amigo e irmão aí, parceirão, de todas as horas do nosso lado aí. Que Deus nos abençoe. Nessa noite estamos aqui novamente. Espero que vocês tenham uma certa paciência para estar nos dando a honra de ouvir-nos nessa noite. Muito obrigado. Muito bem, vamos dar os nossos procedimentos aqui nos estúdios da Rádio Pentecoste FM. Aos ouvintes que estão conectados, estamos aí no aguardo. Vocês podem mandar aí alguma pergunta. Não vou citar tema, porque nós não temos nosso programa, é o programa Pentecostal das 10, é um programa de louvores, né? Momentos de louvores, e vamos atender a pedido. Então faça aí o seu pedido, nós vamos atender aí o seu pedido de louvor. Mas, na sequência, também você pode fazer uma pergunta bíblica a um dos três dos pastores, ou manda a pergunta em aberto, e aqui nós vamos aí ver qual será o pastor sorteado que vai estar aí respondendo a pergunta que você vai mandar. Para nós abrirmos melhor a nossa programação de hoje, pastor Gil, prepare aí uma palavra bem pequenininha, faça a abertura, por gentileza, ou até mesmo o pastor Eduardo Pinheiro. Em seguida, também já vamos abrir as oportunidades aqui na nossa emissora aos demais. Bom, Fábio, nós temos hoje aqui um texto um tanto interessante que se encontra no
livro de Salmos, no Salmos número 119, verso 11, interessante dizer o seguinte: Salmos não tem capítulos. Salmos não tem capítulos, não tem versículos. São versos, por se tratar de um gênero literário de poesia. Então, nós falamos números e falamos aqui de versos e não de versículos. O Salmo 119, 11, nos diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É interessante que o salmista, ele vai trazer uma revelação profunda, vamos dizer assim. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Primeiro, a Bíblia aqui, quando fala de coração, ela não fala desse músculo que bombeia sangue para as artérias. Aqui a Bíblia fala de... A Bíblia aqui, quando fala de coração, a Bíblia está tratando desse músculo do bombeia sangue, do entendimento, artérias, do psicol. Aqui a Bíblia fala... A Bíblia aqui, quando fala de coração, está dizendo assim: eu tenho procurado ser maduro, eu tenho procurado me conscientizar, eu tenho procurado andar de acordo com a palavra para não pecar contra ti, porque muitas pessoas decoram textos bíblicos, versículos bíblicos, e interessante é dizer o seguinte: nessa decoreba de versículos bíblicos, muitas das vezes as pessoas, elas deixam fugir a essência da palavra e praticam algumas coisas contra aquilo. Muitas pessoas decoram, eles fazem a leitura, textos bíblicos, ao mesmo tempo que fazem. E interessante é dizer o seguinte: nessa decoreba, analisando por esse bíblico, eu vejo Davi muitas das vezes o seguinte: as pessoas elas deixam fugir, ou seja, eu me coloco à disposição, ó Deus, da tua palavra. Através da tua palavra, eu me disponho a obedecê-la, e no momento que ele se dispõe a obedecer a palavra, ele vai crescendo, desenvolvendo, ele vai ampliando as margens espiritual da vida. E aí é interessante, porque nós vamos entender o seguinte, que a palavra de Deus, ela tem esse poder. É onde entra a transformação, é onde entra a libertação, é onde entra todo o contexto onde as nossas igrejas aplicam em cada culto, pastor Gil. Então, pastor Gil, a questão é o seguinte: nós analisando esse texto aqui, a gente vai entender o seguinte: esconder a palavra no coração. O que o senhor interpreta disso, pastor Gil? O que eu acho interessante nessa leitura é que o salmista Davi, não havia computador na época, não havia a internet, mas dá-me a entender que, no meu psicológico, que Davi ele tinha ciência que na verdade, havia um banco de memória. Dá a entender que ele citou aí, escondi. Na verdade, quando fala esconder, é a mesma coisa de dizer, não deixarei exposto. Não deixarei exposto. Eu guardarei num banco separado de todos os pensamentos. Então, eu acredito que essa palavra está dizendo esse esconder, que tem coisas que nós deixamos vulnerável em nossas mentes, e tem coisas que nós temos o prazer de guardar, esconder. Então, o salmista está dando ênfase aí à palavra do Senhor como tão importante ela, que não deixou no desvario mental. Ele procurou esconder num banco de memória reservado, para que ele não, quando ele quisesse examinar alguma coisa, ele examinasse
aquilo que ele guardou, ele escondeu, para não pecar, para não errar. Ele vai lá corrigir, verificar e ver o que poderia se fazer ou não fazer. Entendeu, pastor Eduardo? Então é isso aí. E o senhor, pastor Rodrigo, como é que o senhor vê o salmista dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Porque a palavra, pastor Eduardo, é muito poderosa. A palavra de Deus, a pessoa tem que não só ler, né, mas meditar, porque ela serve tanto para os dias bons como para os dias ruins, né, os dias de lutas, dias de trevas, dias de angústia, dor, sofrimento. Louvado seja o Senhor, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, nós temos a intimidade com o Senhor. Não é só na oração, né? Não é só no jejum, não é só no subir monte ou descer monte. A própria palavra de Deus também nos fala: fecha a tua porta, conversa com o Senhor. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor Deus, nós temos que meditar e viver constantemente, né? E agradecer ao Senhor pelas bênçãos e pelas adversidades, né? Porque tem muita gente que pede uma porta de emprego. Quando Deus dá uma porta de emprego, a pessoa abandona a Deus e a casa de oração, né? E isso a pessoa não está, essa pessoa não guardou a palavra de Deus no coração, né? Porque quando a pessoa guarda a palavra, ele é grato, pastor Eduardo. Presidente, pastor Gil, o irmão Eduardo, a irmã Karina, e nossos ouvintes da Rádio Pentecoste. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós somos gratos ao Senhor, né? Para louvar, para bendizer e também para abrir a nossa boca e falar para as pessoas. Quantas pessoas, pastor Eduardo e o pastor Gil, presidente que está aqui nesta noite, o irmão Fábio e a irmã Karina, quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas que querem tirar a sua própria vida, né? Que no início da carreira eles guardaram, mas veio os ventos, veio as tempestades, não guardaram mais a palavra de Deus, né? Então, eu falo para essas pessoas que não guardaram mais, que voltem a guardar a palavra de Deus e adorem o Senhor na beleza da sua santidade, para a glória do Senhor. Isso é guardar, pastor Eduardo. Isso é interessante, é uma colocação que o pastor Claudinei fez aqui, a questão da leitura. Não só ler. Não só ler. Nós vamos encontrar no capítulo 1 de Apocalipse, versículo do 1 ao 3, que diz o seguinte: bem-aventurado os que ouvem, né? Bem-aventurados os que leem, os que ouvem. Mas nós entendemos por mais bem-aventurado aqueles que guardam. Mas guardam dentro de si e aplicam ela em vossas vidas. Porque a questão, às vezes, também, de só guardar e não aplicar na vida, não resolve muito. Não resolve muito. Pelo seguinte, porque às vezes eu tenho guardado, mas eu guardei como um segredo, eu não quero que as pessoas vejam. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela não vai ficar subjugada dentro do meu intelecto. Alguma coisa ela vai mostrar, pastor Gil. Alguma coisa ela vai revelar. A palavra de Deus revela. Porque, percebam, quando nós estamos em alguma fila de banco, ali aguardando a nossa oportunidade para executarmos ali o que fomos ali para tal, nós vemos o seguinte, que alguém que se aproxima de nós e olhando para nós nos diz da seguinte forma: você é crente? Por quê?
Porque o poder da palavra, pastor Gil, o poder da palavra se revela em nós. O que o senhor acha disso, pastor? É verdade. Quando o salmista fala, guardei no meu coração a palavra para que não pecasse, é verdade que mesmo que a palavra ela não está presa dentro de nós. A Bíblia fala que a palavra é luz para o mundo e salvação para todo aquele que nele cresce. Então, quando nós guardamos a palavra, é no sentido de guardar com observação para não errarmos nem contradizer a palavra. Mas, na verdade, quem tem a palavra não consegue ficar em silêncio. Sempre tem que falar do amor de Deus para alguém. Até mesmo porque é como se fosse um dinamismo dentro da pessoa que faz como se fosse um bombeamento, a ponto dele falar, dele ter que expressar isso, né, pastor? É verdade. É bem por aí mesmo. E o nosso irmão Fábio. Muito bem, vamos dar procedimento à nossa programação ao vivo com o programa Pentecostes 10, aqui nos nossos estúdios FM. Temos uma pergunta de uma internauta da igreja ADR. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta que ela fez aqui. Deixa eu só atualizar o sistema para ficar mais prático para a gente poder trabalharmos, né? Ela pergunta assim, um dos pastores pode responder. O que pegar primeiro, responde, ok? Ela pergunta assim, o que é apostasia? E o que significa para os cristãos da atualidade? Apostasia se fala de abandono da fé. Apostata é aquele que abandona a fé. É aquele que simplesmente sem causa, ele vai fazer um abandono da fé. Isso na realidade tem acontecido. Porque se você analisar os chamados ateus, eles eram cristãos. Vamos dizer que 90% dos ateus eram cristãos. O que levou eles deixarem de acreditar em Deus? Se nós fizermos uma busca, se nós puxarmos o histórico dessas pessoas que se dizem ateus, nós vamos entender o seguinte, que alguns abandonou a fé porque, infelizmente, a mãe chegou a óbito, Deus não curou. Outros abandonaram a fé porque perderam o emprego que amava. Outros abandonaram a fé porque não conseguiram alcançar um bem material como um carro, uma casa e diversas coisas desse nível. Então, a questão é a seguinte, trazendo para os nossos dias atuais, para os dias odiernos, nós vamos entender o seguinte, que as pessoas abandonam a fé porque se frustram. Elas se frustram e abandonam a fé. E isso não é diferente. Nós vemos isso acontecer, pastor Gil. O que o senhor acha? As palavras do pastor Eduardo estão certas. Só que eu ainda vou simplificar melhor. Sim, na minha colocação. Posso tratar da fé é deixar de acreditar naquilo que acreditava. Ele acreditava num determinado assunto, ou ele servia a Cristo, na comparação. E ele, a partir de hoje, resolve não servir mais a Cristo, servir a outros deuses. Ele negou a fé. Ele negou aquilo que ele acreditava, deixou de acreditar, ele passou aquela fé, aquela crença, a outra entidade que não era aquela real que ele acreditava. Então, deixar de acreditar naquilo que acreditava. Então, veja bem, ouvinte. Quem foi que fez a pergunta, Fábio? Evelyn. A Evelyn. Evelyn, minha amiga. Deus abençoe, a paz do Senhor para você. Então, apostatar da fé é justamente o abandono, é justamente deixar de acreditar. Né, pastor Fábio? É verdade, pastor Eduardo, pastor Gil. Nós conhecemos muitas pessoas que abandonaram, negaram, né? Como o pastor Eduardo citou, muitos abandonam Cristo pelos bens, né, materiais, porque ele não adquiriu, né, ainda os seus sonhos, ele não adquiriu. Quando adquiriu aquele sonho,
não adorou mais a Deus, entendeu? Então, isso é apostatar a fé, deixar de adorar ao Senhor para fazer outras coisas. E a Bíblia diz que adorar o único Deus, né? Nós temos que adorar o único Deus. Isto é para a glória de Deus. É bom deixarmos claro, queridos, que a questão existe parâmetros, tá? A gente precisa analisar esses parâmetros. Como, por exemplo, existem pessoas que eles não abandonam a fé. Eles simplesmente, devido não buscarem a Deus por meio de oração, devido não buscarem a Deus por meio da palavra, que aqui nós estamos falando nessa noite, questão de guardar a palavra, as pessoas vão perdendo a essência de Deus, vão perdendo aquele prazer de servir a Deus, e elas vão se enfraquecendo, Então, é bom que nós analisemos isso de forma diferenciada. Existem aqueles que abandonam mesmo, não quero mais saber, isso aí não me interessa mais, e até hoje estava bem. Mas a partir de hoje, já não estão mais dentro da fé. Abandonaram, não quer saber, não quer ouvir falar sobre Deus. Existem pessoas que saíram do Evangelho e não querem ouvir falar sobre Deus de forma alguma. Eu tenho um conhecido, um amigo, que ele muito nos fala de um irmão sanguíneo dele, que abandonou a fé e nunca mais quis ouvir falar de Jesus. E se alguém falasse de Jesus no recinto, pastor Gil, se alguém falasse de Jesus no recinto, era causa de briga, era causa de discussão. Então nós precisamos entender aqueles que enfraqueceram, que com certeza serão renovados e voltarão. E aqueles que verdadeiramente abandonaram por não acreditar mais, não crer de forma alguma. E nós vamos no louvor. Fábio. Muito bem, vamos prosseguir com o nosso programa Pentecostal das 10, programa Momentos de Louvores, que o nosso programa é Momentos de Louvores, mas aí nesses dias aí estamos aí sendo privilegiados, estamos sendo premiados aí, os pastores estão vindo aqui até a nossa emissora, daí a sua palestra bíblica, isso é bom, isso chama a atenção do público, é isso que o público também estava cobrando de nós. Então, ainda bem, né? Graças a Deus está acontecendo esses momentos aqui nos nossos estudos da Pentecoste. Vamos agora com o Ministério Apacentar, perto que ele está, daqui a pouquinho já voltamos aí com um comercial e em seguida voltamos com a nossa programação ao vivo, com aqui o nosso debate bíblico, posso dizer assim, né, pastores? São perguntas que estão vindo, são respostas e um pastor está vendo se um concorda com o outro, se é a mesma resposta ou não. São exatamente 22 horas e 35 minutos. Daqui a pouquinho já estamos de volta. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Quero mandar o meu abraço e a paz do Senhor aqui ao pastor Gibeon, que entrou agora há pouquinho na nossa live e deve estar aí com certeza escutando a Rádio Pentecoste FM. Ao pastor Gilvandro, que sempre aí está nos escutando agora, e provavelmente o pastor Gilvandro vai estar inaugurando um programinha aqui, hein? Pelo que já foi conversado, logo o pastor Gilvandro vai ter um programa de pregação aqui. Eu espero que seja o quanto antes aí, o pastor Gilvandro. Vamos melhorar o negócio aqui. O pastor Eroaldo também está na nossa live. Seja muito bem-vindo. Se conecta aí na nossa Rádio Pentecoste FM.
Meu irmão Isaías, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios da Pentecoste, aí ligadinho com a nossa live. Se conecta aí na rádio Pentecoste FM, que estamos até a meia-noite de hoje, transmitindo esse programa com som e louvor, e os 3 pastores que estão aqui nos nossos estúdios. Somente a ti, Jesus. Mulheres, declaram. Nós estamos aqui tratando nessa noite o pastor Isaías, nosso irmão Isaías, que está aí do outro lado. O Isaías, o nosso texto hoje sugerido é Salmo 119:11. Se o senhor tiver alguma pergunta dentro desse texto, fique à vontade. A todos os ouvintes. Eliene, seja muito bem-vinda à nossa live. Entra aí e se conecta também na nossa rádio Pentecoste FM, tá bom? Nós estamos aí ao vivo pela rádio Pentecoste FM e a live no Facebook. Se comparado ao que ganhei, quando eu, o Senhor, declara: não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Pastor Alves, um grande abraço, meu amigo. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Quero mandar aí o meu alô à mais nova apresentadora dos estúdios da Pentecoste, a nossa irmã Evelyn. Amanhã, não esqueça, amanhã estreia o seu programa aqui nos estúdios da Pentecoste FM. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Pentecoste FM, 22h41. Vamos agora na música infantil, tocando aí a música do Pororó para a nossa irmãzinha pequenina Eduarda, filha do pastor Eduardo Pinheiro, da igreja ADR. Quando a tristeza aperta, dói até o pé.
Passeio de caranguejo, depende da maré. Não vou ficar chorando, vendo a vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raiar. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio de amor. Tá cheio de amor. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio! Lembrando a todos os ouvintes da Pentecoste FM aí, mande a sua pergunta para o programa Perguntas e Respostas, que será exibido nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, com o pastor Isael Oliveira. Manda aí as suas perguntas, nós vamos deixar aqui nos nossos arquivos, e na sexta-feira será respondida e explicada a cada uma das perguntas. Lembrando que as perguntas da semana passada também estará sendo respondida nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, com o pastor Isael Oliveira. A princesa Petra foi até o pé. Passeio de caranguejo, depende da maré. Não vou ficar chorando, vendo a vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raiar. Quando a tristeza Petra foi até o pé, passeio de caranguejo, depende da maré. Não vou ficar chorando, vendo a vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raiar. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio de amor. Tá cheio de amor. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio de amor. Tá cheio de amor. E voltamos ao vivo dos estúdios da Pentecoste FM com a nossa live na rede Facebook, e amanhã estará disponível no canal Pentecoste lá na rede YouTube. Voltamos ao vivo às 22 horas e 45 minutos com o nosso programação local, com os nossos pastores Eduardo, o pastor Claudinei, o pastor Gil, da igreja, todos da igreja ADR aqui no Jardim Cumbica, na Avenida Birinep, número 562 lá? É 562, no Jardim Cumbica, tá bom, pessoal? Os irmãos aí que queiram fazer aí uma visita na Igreja DR, este é o nosso endereço, tá bom? É a Avenida Birinep, número 562, no Jardim Cumbica, aqui próximo à empresa Riachuelo. Voltamos agora com um dos pastores. Qual será o pastor que vai debater alguma coisa bíblica? Agora, fique à vontade. Então, como nós estávamos aqui tratando da questão de guardar a palavra, já que está no âmbito da palavra, né? Nós vemos um texto lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 8, Deus dando um conselho para Josué, e um conselho de grande valia, um conselho muito bom. Deus vai dizer para Josué que ele não se apartasse da boca o livro da lei, que antes meditasse nele de dia e de noite,
para que tivesse o cuidado de fazer conforme tudo quanto no livro estava escrito, para que prudentemente ele se conduzisse e prosperasse, ou fosse bem sucedido. E nós vamos entender o seguinte: por que será que Deus, por sua vez, disse isso para Josué, deu esse conselho para Josué, pastor Gil? Porque, na verdade, o interesse de Deus era que ele fosse bem, tudo der certo. E para a gente, eu digo, pastor Eduardo, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma bússola para nos guiar no deserto, para nos guiar num momento difícil, no meio de selvas, isso simbolicamente falando. Quando Deus disse para Josué que ele guardasse no seu coração, é porque precisaria disso para ele ter vitória diante dos seus inimigos. O senhor acredita que a palavra tem poder para abrir caminhos, para abrir portas? É dessa forma que o senhor enxerga a palavra? Também. Eu acredito porque depois que Elias subiu, ele usou a palavra para abrir o Jordão. Aonde está o Deus de Elias? E bateu a capa no rio e o rio se abriu. Então ele usou a palavra. É verdade. Ele vai citar onde está o Deus de Elias, clama, em termos de clamor, né? Clamor. E o rio se abre, o Jordão se abre, né? Eu vejo Deus de uma forma muito interessante. Ele, num diálogo com Josué, e aquele diálogo que ele estava realizando com Josué, dizer para Josué: Josué, olha, não pasme, não te espante, eu serei contigo, assim como fui com Moisés, serei contigo, vá adiante, é forte. E lá no verso 8, nós vemos essa questão de Deus dar esse conselho, para ele não se apartar. Hoje, nós vemos o quê? Infelizmente, as igrejas estão passando por uma fase muito complicada devido o pouco tempo que se ensina a palavra na igreja. Infelizmente, hoje nós temos muito louvor. Louvor é bom? Excelente, né, pastor Gil? Sim. Excelente. Porém, a excelência do louvor não substitui a palavra. A excelência do louvor não substitui a palavra. Nós precisamos entender isso. Né, pastor Claudio? O que o senhor pensa disso? A palavra é a prioridade. É a palavra de Deus. A prioridade é a palavra de Deus. A prioridade é a palavra. Porque nós vemos ali, pastor Eduardo, pastor presidente, pastor Gil, irmão Fábio e irmã Karina, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado ali no deserto, em Mateus capítulo 4, o diabo chegou até o Senhor Jesus e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Deus, o Senhor Jesus Cristo, falou para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é, a palavra tem um poder maravilhoso. E nós cremos na palavra de Deus. Você crê, ouvinte? Então a questão é o seguinte: quando o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é porque o próprio Deus está mostrando para Josué, e é possível que tenha falado também ao coração do salmista, o poder que a palavra tem. Primeiro, se eu escondo a palavra no meu coração para não pecar, é porque a palavra tem poder para transformar a minha vida. É porque a palavra tem poder para libertar a minha vida. E nós vamos encontrar lá em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, verso de número 32, onde nos diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas vai nos libertar do quê, pastor Gil? Libertar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar, do jugo, né? Você desce do jugo. Aquele peso, até mesmo nós estávamos comentando sobre isso ontem aqui na rádio, né? Exatamente.
o peso que as pessoas carregam. Como, por exemplo, desculpa, me permite, o pastor Gil citou ontem aqui que antes de retornar a Cristo, antes de vir para Cristo, ele tinha uma vida voltada às drogas, voltada a todo tipo de criminalidade, pode-se dizer isso, pastor? Não é tudo isso, é mais vida devassa, né? Isso. Então, vejam bem. E aí, o que acontece? O pastor Gil, ele se voltou para Cristo. Ele novamente deixou a palavra conscientizá-lo. Deixou a palavra trabalhar no íntimo dele. E a palavra foi mudando ele, a palavra foi transformando ele. A palavra foi libertando o pastor Gil a ponto dele alcançar a estatura que tem hoje, né, pastor? Verdade. Então, o que o senhor nos diz? Então, a palavra, ela sempre liberta. A palavra de Deus, ela sempre transforma o homem. Ela se encarrega. Que era como um martelo que exibiu sapenha. E ela como água que fura a rocha. Então, de qualquer maneira, ela executa o que ela precisa executar. É muito importante. Nós vemos também, nós temos aqui um caso bem vivo, que é o nosso pastor Claudinei. O nosso pastor Claudinei, no passado, em tempos antigos, lá atrás, o pastor Claudinei passou por situações complicadas também. E, com todo respeito, com a sua permissão, pastor Claudinei, o pastor Claudinei chegou a ir a um hospital de louco. É verdade. E eu visitei lá. Desculpa interromper as palavras do pastor Eduardo Pinheiro, mas deixa eu só fazer aqui uma pequena observação. O nosso irmão Hugo, ouvinte número 1 da nossa Pentecoste, ele manda uma mensagem aqui no aplicativo. É uma pergunta muito importante. Prossiga com o seu relato e em seguida já vamos responder a pergunta do nosso irmão Hugo, número 1 aqui na Pentecoste. Tá certo, irmão Fábio. Então, retornando aqui à questão que estávamos comentando, o pastor Claudinei passou por um hospital de louco, né? E a palavra libertou ele e ainda curou. Porque essa palavra tem poder para libertar e tem poder para curar. Fala para nós um pouco, pastor Claudinei. É verdade, pastor Eduardo, pastor presidente, pastor Gil, irmão Fábio, irmã Karina. A palavra de Deus é poderosa. Eu fiquei um período... Palavra de Deus, e é muito importante também as orações. Aquele período que eu fiquei internado, eu sofri, me bateram, eu cheguei até a pregar dentro do hospital, me bateram, mas graças a Deus, Deus nos resgatou das mãos do diabo, dos demônios e daquele hospital para a glória de Deus. Amém. Irmão Hugo, a paz do Senhor, irmão Hugo, como é que o senhor está? Que Deus abençoe ao senhor, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe aí a igreja onde o senhor faz parte. Um prazer ter o senhor conosco como ouvinte. Irmão Fábio, qual a pergunta do irmão Hugo? Eu vou fazer diferente hoje. O pastor Gil, ele é um pouquinho, digamos aí, afiado em algumas coisas, não adianta balançar com a cabeça aqui não. Eu vou fazer assim, eu vou passar a pergunta para o pastor Eduardo Pinheiros. O pastor Eduardo vai fazer a pergunta para o presidente da igreja ADR. Obrigado. A pergunta do nosso irmão Hugo é a seguinte. Tem uma pergunta. Deus deixou o livre-arbítrio a todos? Onde se encontra na Bíblia isso? E desde o Jardim do Éden já tinha o livre-arbítrio? Então podemos dizer que Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar, pastor Gil? Falei que era boa? Nós não tem tanto... Mistério. Quer dar uma boa noite à paz do Senhor para o irmão Hugo. Irmão Hugo. Boa noite, irmão Hugo, a paz do Senhor. Isso aí, essa pergunta aí,
eu tive comentando, até hoje em casa, se não me falha a memória, porque se o homem, eu falei, poxa vida, se o homem tinha livre-arbítrio, por que Deus não interviu dele pecar? Alguns perguntam, uma pessoa perguntou para mim, mas o livre-arbítrio nos dá o direito de pecar? É uma outra pergunta em cima de outra, né? Aí eu respondi de uma seguinte forma, eu disse, olha, o livre-arbítrio não dá o direito de ninguém pecar. Por que Deus não interviu no momento que o homem foi pecar, ou a mulher também foi pecar? Porque se Deus não sabia que eles iam pecar, sim, na onisciência de Deus, Deus sabia que eles iam pecar. Mas por que Deus não interviu? Deus não interviu porque, na verdade, eu falei aqui no programa passado, não sei se o pastor Eduardo lembra, que eu falei a respeito disso, e torno a repetir aqui nessa noite, que Deus não interviu porque o homem, na verdade, tinha um livre-arbítrio. Isso não daria o direito dele pecar. Mas também, se Deus intervesse, aí nós entraríamos no estado da predestinação. Se Deus não intervesse, se Deus intervesse no direito de escolha dele, entraria a era da predestinação. Você não peca porque você é salvo. Você não faz porque você é salvo. Você pode fazer porque você está perdido. Então o livre-arbítrio nos isenta da lei da predestinação. Por quê? Porque se eu pecar, eu corro o risco de perder a vida eterna. É o meu livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Se eu não pecar, eu tenho direito à vida eterna. Quer dizer, é o manejamento de Deus para não ser adorado obrigatoriamente. Ok, pastor Gil. Ainda, respeitando a palavra do pastor Gil, que é um homem de Deus, um homem sábio, e ele tem muito aprendido com o pastor Gil. Para quem não sabe, o pastor Gil foi meu primeiro instrutor do meu nascimento cristão. Ele foi meu primeiro instrutor no livro de Apocalipse. Foi ele que me ensinou os primeiros rudimentos do livro de Apocalipse. O respeito muito, tenho um carinho muito especial pelo pastor Gil. Irmão Hugo, quando se fala de livre-arbítrio, livre nós sabemos que já tá, a palavra em si ela já diz, né? Agora a palavra arbítrio, o direito de julgar o que é certo e o que é errado. Pensa comigo, irmão Hugo, o senhor pediu para que nós pudéssemos dar um versículo para o senhor dentro desse contexto. Se nós analisarmos o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dando a Adão o direito dele escolher se ele quer viver ou se ele quer morrer. Deus está dizendo: Adão, seja arbitrário de você mesmo. Julgue o que você quer. Veja se você quer viver ou veja se você quer morrer. Se você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai viver. Se você comer desse fruto, se você comer desse fruto, você vai morrer. Se você não comer, você vai permanecer vivo. Então veja bem, irmão Hugo, nós vamos analisar o seguinte. Primeiro, quando se pergunta se Deus sabia se Adão e Eva iam pecar, nós não podemos esquecer dos atributos de Deus, que, se não me engano, está nos Salmos de número 39, que diz que Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. A onisciência de Deus, o que é a onisciência de Deus? Deus tem toda a ciência. Um outro atributo de Deus, Deus é presciente. Sendo Deus presciente, onisciente, Deus sabe de todas as coisas que vai acontecer antes mesmo delas acontecerem. Então, pense comigo, irmão Hugo. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, Deus sabia que eles iam pecar? Sim, sabia, devido à sua onisciência. Agora o senhor,
Talvez o senhor me pergunte, mas Deus fez com que eles pecassem ou permitiu que eles pecassem? Perceba, Deus deu direito a eles escolher. Ou vocês pecam, ou vocês não pecam. Ou vocês comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou vocês não comem dele. Então, veja bem, Deus sabia que o homem, por sua vez, escolheria comer. Mas essa questão ficou na mão do homem e não de Deus. Deus não disse para Adão, peque. Deus não disse para Adão, coma da árvore. Ele disse, não coma. Se você comer, certamente morrerá. Ok, irmão Hugo, um grande abraço. Muito bem, estamos ao vivo aí com as respostas dos nossos 3 pastores aqui nos estúdios da Pentecoste FM, respondendo a cada uma pergunta. Irmão Hugo, se porventura houver alguma dúvida, manda novamente outro e-mail aí que os pastores aqui vão estar respondendo. Manda pergunta nova também aí, tá bom? Pode mandar uma próxima pergunta, uma próxima dúvida, que a gente aqui, estamos aqui prontos para responder aí. E lembrando também a todos os ouvintes da Rádio Pentecoste e da rede Facebook, da nossa live, mande a sua pergunta para o programa Perguntas e Respostas desta sexta-feira, a partir das 20 horas. Nosso irmão Isaías Bernardes, ele já mandou aqui uma perguntinha, já mandou alguma coisinha aqui para nós. Meu querido, seja muito bem-vindo aí a nossa emissora da Pentecoste FM, juntamente com a live na rede Facebook. Nós vamos agora de louvor, vamos agora aí com o cantor Jair Pires, Canta Minha Alma. Daqui a pouquinho já volto ao vivo, aí lendo a mensagem que o nosso pastor Isaías mandou aqui para nós, para os nossos pastores nos estúdios da Pentecoste FM. Só 3 minutinhos, mais ou menos, eu já estou voltando ao vivo. Não saiam daí. Perdido neste mundo, triste e moribundo, sozinho estava eu. Não tinha alegria, tristeza eu sentia no meu coração. Triste, lamentando, sempre em mim guardando uma grande ilusão. Como é triste neste mundo não ter paz dentro da alma, sem Jesus no coração. Canta minha alma, canta ao Senhor. Canta minha alma ao grande Deus, ao Deus de amor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Canta minha alma ao grande Deus, ao Deus de amor. A vida para ser vida deve ser vivida em puro e doce amor. Jesus nos manda sempre, pois é dever do crente orar e vigiar. Olhando sempre as coisas, examinando tudo e reter somente o bem. Vamos, pois, tudo fazer para todo o mal vencer. Assim devemos viver. Canta minha
E voltamos ao vivo nos estúdios da Rádio Pentecoste FM, já às 23h08. Vamos continuar com a nossa programação local ao vivo, né? Estamos ao vivo aí para todo o Brasil e também para o exterior. A nossa rádio aí é uma benção, uma maravilha. Aí o pessoal aí até nos Estados Unidos, Califórnia, está nos escutando aqui sempre pela nossa Pentecoste FM, tá bom? Você acabou de escutar o cantor Jair Pires, Canta Minha Alma. Vamos voltar agora aqui nos estúdios com os nossos pastores que estão nos visitando hoje, aqui novamente nos estúdios da Pentecoste. Espero que voltem sempre para que o nosso programa todo dia seja uma bênção e cada dia seja um programa melhor que o outro, ok? Qual dos pastores agora vai entrar ao vivo? Pastor... Esqueci, me deu um branco agora o nome do Claudinei. Pastor Claudinei, fique à vontade. Pai Senhor, nossos amados ouvintes da Rádio Pentecoste, a irmã Eliane está ouvindo ainda, irmã? Tem um versículo da palavra de Deus para a irmã. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmã, eu não sei o que a irmã está passando na sua vida, quais as lutas, quais são as adversidades, mas a irmã vence pela palavra de Deus. A irmã vence essas barreiras, esses gigantes, esses Golias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus é contigo, minha irmã. Vai avante, creia no Senhor, porque Deus te escolheu, Deus te chamou para levar a palavra para aqueles que estão presos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ok, pode prosseguir o próximo, pastor? É isso aí. Eliane, escuta essa mensagem aí, que essa mensagem possa estar no teu coração. E nós temos aqui um pedido de oração da nossa irmã Djaelma. A nossa irmã Djaelma pede oração e nós vamos passar essa incumbência ao nosso pastor presidente da ADR. É um homem de Deus, é um homem que Deus usa para curar, é um homem que Deus usa de forma tremenda. Pastor, ore pela nossa irmã Djaelma. Boa noite, irmã Djaelma, e a paz do Senhor. Curva sua cabeça, esse momento estaremos orando. Não sabemos qual é a sua necessidade, mas oramos por todas as necessidades, ok? Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, alçamos nossas vozes ao céu, Pai. Ó Deus, pedimos o direito de entrar nas mansões celestiais, em rogos e súplicas. Em favor da irmã Djaelma, Senhor. Deus eterno. Deus, aonde ela se encontrar neste momento, queremos que a tua mão de Deus alcance. Porque tu és um Deus de longe, Deus de perto. A concordância com a oração. Tu és um Deus daqui. E a tua palavra diz. E tu és um Deus dos Nordeste. Na terra será concordância. Dos Estados Unidos, da Europa. A concordância com a oração. Deus eterno. Deus apresentando nossa irmã, Senhor. Visita, Pai amado. Trabalha no seu sentimental. Maravilha. Abençoa, Pai. Trabalha no seu psicológico, mental. Família, Pai. Abençoa. Seu físico. Ó Deus, em nome de Jesus. No seu corpo, nas enfermidades que se houver alguma, Pai. Que a tua mão de Deus, Pai, alcance, Deus, da planta dos seus pés até o último fio de cabelo. Ó Pai, entra na sua casa, Senhor. Ó Deus, Deus vai na sua casa agora e visita Pai, a sua família, Pai. Visita a sua vida sentimental, sua vida emocional. Deus eterno, que neste momento, Jesus, libere para ela as bênçãos de Abraão, porta de emprego, se precisar da tua família, em nome de Jesus, porta da cura, que neste momento, Senhor, se houver necessidade de uma cura,
haja cura na sua Nós vida. concordamos com a oração do teu filho. Por isso acreditamos nessa cura, Senhor. Nós Nessa libertação. acreditamos, Fernando. Visita todas as áreas da sua vida. acreditamos, Deus. Visita o seu interior, o seu Nós coração. acreditamos, Pai. E tu sabe, ó Deus, onde ela precisa do Nós socorro, acreditamos, Pai. bem presente. O Senhor é o Deus de E Ó, já, Pai, Deus, nós acreditamos. profetizamos as bênçãos de Abraão Ó, na Pai. vida dela. Ó, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó, Pai. Nós já te agradecemos, Nós estamos certos acreditamos. da tua resposta. Em nome de Jesus, ó, Pai. Amém, Jesus. E Em amém. nome de Jesus. Amém. Irmã Djailma, né? Djaelma. No momento em que o pastor Gil, nosso pastor Gil Santos, está fazendo oração, eu vi uma flecha que atingiu o meio do teu coração. Eu percebo que você está com o coração ferido. Qual o motivo, Deus não me mostrou, mas eu percebo que você está com o coração ferido. E eu vou dizer para você que nesse momento, nesse exato momento aqui, Deus está aliviando essa dor que você está sentindo. Ele é poderoso. Deus manda lhe dizer assim: levante a sua cabeça, porque Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que ajuda. Deus está aí contigo, minha irmã. Assim como Ele está aqui conosco, Ele está aí contigo. Deus a abençoe. Amém? E continua vindo aí. A bênção é grande. Muito bem, vamos prosseguir com o nosso programa Pentecostal das 10, momentos de louvores aqui nos estúdios da Pentecoste FM. Escutamos aí, já agora passou aí a oração da nossa irmã Djaelma, a irmã Djaelma, na verdade, ela está conosco praticamente, eu acho que desde o segundo mês que a Pentecoste foi reinaugurada, né, ela foi reaberta, ela vem já nos acompanhando há alguns meses, aí pelo WhatsApp, pela rede Facebook, ela sempre está conosco, nos acompanhando aqui nos estúdios da Pentecoste. Ela sempre manda aí pedido de oração, ela sempre está pedindo, é uma pessoa que sempre pede muita oração. Vamos de louvor com o cantor Júlio César. Na sequência, nós voltamos ao vivo, é um comercial rápido, a música rápida, já voltamos novamente com mais explanada bíblica ao vivo aqui nos estúdios da Pentecoste. Quero que você coloque na sua cabeça: você é um ser, com certeza, és filho da graça, filho da luz. Você tem na sua testa a marca do Cordeiro, é servo de Deus, cristão verdadeiro, é filho da graça, filho da luz. Agora vem comigo, vou lhe mostrar Deus lá no trono a te contemplar. É semelhança Ele criou. Ele acampou 3 anjos pra lhe proteger, nenhum mal chega até você. Exalte a Ele, Ele te ama. Aleluia. Comece a glorificar, em línguas estranhas vai falar, o rio irá fluir dentro do seu ventre lindo interior. Você verás que Deus é amor. Exalte a Ele, Ele te ama. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quero que você coloque na sua cabeça: você é um ser, com certeza, és filho da graça, filho da luz. Ele colocou lâmpadas nos teus pés, o teu caminho perfeito é. Exalte a Ele, exalte a luz. Ombro a ombro contigo, não está só. Ó bichinho de Jacó, Ele te carrega como uma criança. Ele te ungiu tão lindo na maior função, como óleo a barba de Arão. Exalte a Ele, Ele te ama. Aleluia. Comece a glorificar, em língua estranhas vai falar, e o rio irá fluir dentro do seu ventre lindo interior. Você verás que Deus é amor. Exalte a Ele, Ele te ama. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Para casamentos e festas em geral, contrate Maria Soares, bolos e salgados em geral. Fone 96331 8716 2656-4333 ou 96331-8719. Repetindo, 96331-8716, 2656-4333 ou 96331-8719. Maria Soares. Para casamentos e festas em geral, contrate Maria Soares, bolos e salgados em geral. Fone 96331-8716, 2656-4333 ou 96331-8719. Repetindo, 96331-8716. 2656-4333 ou 96331-8719. Maria Soares. Atenção! Todos os domingos na Igreja Remanescente, a Rádio Pentecoste estará transmitindo o culto da família ao vivo, junto à rede Facebook e YouTube.
Faça uma doação à Rádio Pentecoste e ajude a nós mantermos essa emissora, levando a palavra de Deus a todos os ouvintes. Acesse o nosso site, forma de doação. Ali você encontrará o botão de doação Pague Seguro. Dessa forma, você nos abençoa e Deus abençoará você. E voltamos ao vivo nos nossos estúdios da Rádio Pentecoste FM, às 23h23. Olha aí, padrão a hora hoje, hein? Vamos voltar agora com os 3 pastores que estão nos visitando hoje aqui nos estúdios da Pentecoste. Os nossos microfones estão totalmente à disposição de vocês 3. Nós estamos tratando aqui do Salmo 119:11, onde o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Já tivemos aí a oportunidade de estender esse versículo até Josué, e adentramos também em Apocalipse 1, versículo do 1 ao 3, e também é importante nós trabalharmos a questão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 17, que é o que a igreja precisa, queridos. A igreja, ela precisa ter isso para poder alcançar a grande promessa que Cristo nos fez, que trata justamente da santificação. Olha que interessante. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela tem o poder de santificar. Quando falamos em santificação, pastor Gil, o que o senhor entende como santificação? É uma palavra bem pequena, pastor Eduardo, que é mesmo dizer separação. Santificação é ser separado. Jesus disse assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiramente aborreceu a mim. Porque tem 3 tipos de mundo, né? O mundo terra, o mundo criação, o mundo homem, e o mundo pecado. Aí você me faz a pergunta: mas o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que não há necessidade do corpo. Exagero que você usa o seu corpo para colocar no seu corpo. Então, a santificação, ela faz parte da separação do pecado. A abstinência do pecado. Quer dizer, tirar tudo aquilo que pode nos impedir, que é supérfluo nas nossas vidas, e que venha ofender aquele Espírito maravilhoso que há em nós, que é o Espírito Santo, tudo que vem ofender. Porque a Bíblia fala o quê? Não sabeis vós que o Espírito que está em vós tem ciúme? Então, tudo aquilo que causa ciúme no Espírito Santo, nós devemos eliminar nossas vidas. Então, isso é a separação. Pastor Gil, como é que o senhor vê o poder da palavra? Como é que o senhor vê o poder da palavra na santificação do homem? Eu vejo o poder da palavra como um poder regenerador. Eu sempre digo que é o seguinte: eu tenho uma tese comigo, que eu sempre falo para as pessoas, que hoje tem a fábrica de reciclagem de papel, de plásticos e tal. E eu digo que isso aí já é velho. A primeira pessoa a montar uma fábrica de reciclagem foi Jesus. Boa colocação. Primeira pessoa que montou a fábrica de reciclagem, o que está aparecendo agora não é novo, está se copiando o que Jesus fez. A primeira empresa que Jesus abriu de reciclagem foi Jesus que abriu. Que ele pegou o que não existia, e trouxe a existência. Então, a santificação, como diz em Tessalonicenses capítulo 4, que não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação, quer dizer, a separação. O que, pastor Eduardo? O interessante que o senhor fez a colocação, e a gente até terminei lembrando do versículo aqui que os sábios Salomão escreveu. Ele falou que tudo, não há nada novo debaixo da terra. Não. É tudo uma rotatividade.
vai girando e vai voltando. E aí a gente viu essa colocação do senhor falando sobre reciclagem, e aí hoje de uns 15, 20 anos para cá, aproximadamente, surgiu essa euforia da reciclagem, né? Mas Jesus vem reciclando, segundo a colocação do pastor Gil, já faz 2000 anos atrás. E aí é interessante, por quê? Porque, na verdade, nós éramos descartáveis. Nós estávamos prontos para ir para o inferno. Para o lixo. Ou seja, para o lago de fogo, né? E aí Jesus vem, se entrega, morre por nós e simplesmente pega aquilo que não prestava para poder recuperar. Jesus recuperou você também, ouvinte. Jesus nos recuperou. Olha que coisa linda. E ele nos recuperou por meio da sua palavra. Porque a palavra é quem santifica. A palavra é quem regenera. A palavra é quem limpa. Tanto que nós vamos ver isso lá no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 3. Vós estáis limpo pela palavra. Olha a palavra santifica, a palavra limpa, a palavra cura, a palavra transforma. Pastor Canei, como é que o senhor vê a questão da palavra, quando o versículo que acabamos de citar, capítulo 15, versículo 3, diz que vós pela palavra estáis limpo? Pastor Eduardo, está limpo pela a gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo, é a pessoa fazer uma diferença no ambiente. Não é o ambiente que faz a diferença, é a pessoa que faz a diferença no ambiente. Quando a pessoa usa o cigarro, bebidas alcoólicas ou drogas, muitas das vezes a pessoa ela não tem que falar que ela é crente ou que ela é cristão. As pessoas vão olhar e vão observar. Olha, eu fumava junto com você. Eu bebia junto com você. Eu se drogava junto com você. Vamos beber? Vamos fumar? Vamos se drogar? Aí nós falamos assim, não, eu não vou fazer mais isso. Aí eles vão notar a diferença por causa da palavra de Deus. Aí essas pessoas vão até perguntar para nós, vocês são crentes? Vocês são evangélicos? Aí nós vamos responder, sim, nós somos cristãos, nós somos crentes e evangélicos, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou e Deus nos limpou. Somos sim, pastor Eduardo, pastor presidente, pastor Gil, irmão Fábio, irmão Karina, nós somos pecadores, mas lavados no sangue do Cordeiro. Então, a palavra, como o nosso amado pastor Eduardo estava frisando, que a palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma. O homem que mentia, ele não vai mais mentir. O homem que furtava, ele não mais vai furtar. Porque a palavra de Deus, ela nos fala. O homem, ele tem que comer o pão com o seu suor, né? Então, este homem que mentia, ele não vai mentir mais. Este homem que fazia coisas errôneas, né? Passava a noite fora, gastava o seu dinheiro com bebidas, com jogos, perdia até a sua família. Estava quase se perdendo. Aí é onde que Cristo, ele entra. Mas sempre eu falo para os meus amigos e falo para as pessoas, quando Deus ali nos proporciona oportunidades, você quer ser liberto? A pessoa fala assim, eu creio que Deus me liberte, mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que ir em busca, né? Eu fumava cigarro, mas eu fui em busca da libertação. Eu bebia cerveja, atravessava a Dutra bêbado. Deus me deu e está nos concedendo vários livramentos, mas nós abrimos o coração para Deus e a palavra entrou e a palavra libertou, e a palavra liberta.
E nossos amados ouvintes, pessoas que estão ouvindo, quem sabe você tem um filho que está internado, pastor Gil, numa casa de recuperação, ou está no hospital, por causa das bebidas, por causa de tóxico, por causa de algum vício. Mas o Senhor é o Deus que liberta, meu irmão, minha irmã. Creia na palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Creia em Deus. Mas também participe, pastor Eduardo. A pessoa tem que crer na palavra, mas a pessoa tem que bater a estaca na rocha, que é Cristo. Ficar com Cristo. E também numa casa de oração. Porque precisamos de um homem de Deus, né, para nos falar. A palavra de Deus, a doutrina é a palavra. Então, tem pessoas que falam assim, pastor Eduardo, eu tenho fé em Deus, mas vou ficar em casa. Não, meu amado irmão. Você tem que ir para uma igreja, para uma casa de oração. Você vai sentar e vai ouvir a palavra. Vai com esse cigarro no seu bolso. Vai com esses vícios que você tem. Esses vícios que você está fazendo. Porque pessoas olham pela aparência. Mas Deus, ele vê o coração. Então, quando nós falamos de Cristo, nós temos a confiança no Senhor. Que o Senhor está conosco. Essa mãe está aí chorando. Essas irmãs que estão aí chorando. Você está pedindo ajuda. Muitas pessoas te abandonou. Muitas pessoas não querem falar mais com vocês. Mas Deus, ele quer que a irmã feche essa porta do quarto, conversa com Deus. O maior advogado, o maior amigo é o Senhor. E o Senhor diz na palavra, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Não perca a esperança, irmã. Não perca a esperança, irmão. Seu filho vai se converter. Sua filha vai se converter. Nós cremos, creia na palavra. E seu filho vai ser um pregador da palavra de Deus. Foi essas palavras que nós estamos enviando para você, irmãos e irmãs. Espere no Senhor. Amém? Amém. Muito bem, aí está aí as palavras do pastor Claudinei. Eu vou ter que escrever e deixar aqui na minha mesa. Aqui ou senão vamos ter que bolar mesmo essas plaquinhas aí, e igual no programa do Silvio Santos. Todo mundo só entra lá com plaquinha, né? Porque aí o homem não se confunde e não faz essa confusão de esquecer os nomes dos pastores, né? Eu vou estar colocando mais uma chamada que já está em atraso. Nós ainda temos aí 25 minutos aproximadamente para finalizarmos a nossa programação. Vamos a mais um comercial. Na sequência aí vamos estar colocando mais um louvor. Enquanto isso aí a nossa programadora coloca aí uma água na mesa para o pessoal refrescar a garganta aí, né? E daqui a pouquinho já voltamos ao vivo com mais palavras bíblicas. Olha, essa é uma coisa boa, é uma coisa gostosa quando a gente se junta para falar da Bíblia. Pelo menos a gente não está se ocupando falando da vida dos outros, né? Estamos falando de coisas boas, coisas que chamam a atenção do público, o povo fica curioso. Nem muitas perguntas chegam porque o pessoal fica focado escutando aí a esplanada bíblica, fica escutando a palavra do nosso Senhor, né? Isso é muito bom para todo o nosso público brasileiro e também aos internacionais, porque a nossa rádio, ela pega fora do nosso país, inclusive nos Estados Unidos, lá qual que é aqui? Deixa eu ver a programadora chegar aqui, ela vai estar passando aqui as duas cidades dos Estados Unidos aí, que nós temos pontos lá de audiência. Vamos ao nosso comercial, na sequência um louvor e já voltamos ao vivo. Dia 3 ou 5, estreia o programa Vivendo em Cristo, com a apresentadora Evelyn Sanches, das 14 às 16 horas.
Não percam! Jesus, vivo estás, sim, vivo estás, és exaltado. Jesus, vivo estás, tu és a vida e a ressurreição. Jesus, vivo estás, sim, vivo estás, és exaltado. Jesus, vivo estás, tu és a vida e a ressurreição. Adam, meu querido, a paz do Senhor Jesus, meu amigo. Seja bem-vindo aí à nossa Rádio Pentecoste, a nossa live no Facebook. Olha só, te mandei um convite aí esses dias aí, você não me respondeu, hein? Responde aí para nós. Eu não sei se você conseguiu visualizar a mensagem, mas eu te mandei um convite para você estar pregando aqui na nossa emissora. Jesus, ninguém é como Jesus. Jesus, tu és tudo que eu quero, eu vivo para ti. Jesus, tu és santo, toda glória pra sempre a ti. Oh, 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 oh. Eu vivo para adorar, eu vivo pra te adorar e eu dou meu tudo a ti, dou meu tudo a ti. Deixa o melhor pra mim, que eu nasci para reinar, eu resido em meu lugar e eu dou meu tudo a ti, dou meu tudo a ti. Deixa o melhor pra mim. Ninguém é como Jesus, ninguém é como Jesus, ninguém é como Jesus. Ele é paz, alegria, esperança, ele é cura, ele é restauração, ele é fonte de vida, ele é ressurreição. Ninguém é como Jesus. Saiu de branco. Gilvandro, seja bem-vindo aí à nossa live. Não se preocupe que acredito que em breve vou te enviar o convite aí para você estar aqui no programa Pentecostal das 10 até meia-noite também, hein? Pastor Gilvandro, um grande abraço, meu amigo. Você também tem muita Bíblia, por que você não vem aqui? Ah? Ninguém é como Jesus, ninguém é como Jesus. Ele é tudo. E voltamos ao vivo nos nossos estúdios da Rádio Pentecoste, às 23 horas e 42 minutos. A partir deste momento, já vou estar passando aí o microfone da nossa emissora aos 3 pastores que nos visitaram hoje aqui, para estar aí dando as suas últimas explanadas bíblicas e já se despedindo do nosso público, para nós encerrarmos a nossa transmissão dentro do nosso horário, respeitando aí as políticas da nossa emissora Rádio Pentecoste FM.
É isso aí. Nós estamos aqui tratando da palavra, do assunto a palavra de Deus. E nós fizemos o uso do Salmo 119, versículo 11, como base desse assunto tratado aqui. E nós estávamos tratando sobre a questão da palavra, o poder da palavra de limpar o ser humano. A palavra, ela limpa, ela purifica o ser humano. E nós estávamos ouvindo o pastor Claudinei aqui explanar uma porção dentro desse assunto. E também é muito importante nós darmos uma olhada no capítulo 4:12 de Hebreus, um assunto para ser discutido aqui na rádio, muito em breve, quem sabe até no programa Perguntas e Respostas, porque é um assunto de tamanha importância quando nos diz o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ou seja, o poder que a palavra tem. A palavra entra onde o médico não pode entrar. A palavra entra onde o advogado não pode entrar. A palavra entra onde o psicólogo, dizendo assim, o psicólogo da área profissional, porque nós subentendemos que um pastor, ele tem a função de um psicólogo, porque sábado passado estávamos aqui tratando da questão do psique, da alma, e o pastor em si, ele tem uma função com a alma. Se nós analisarmos o capítulo 13, versículo 17 de Hebreus, lá nos diz assim, obedecer aos vossos pastores, porque eles têm cuidado da vossa alma. Se alma e psique são os mesmos, então o pastor ele é psicólogo. Então, analisando por esse campo, nós vamos entender o seguinte, o poder que a palavra tem, ela entra onde o homem não pode entrar, ela define o homem, ela mostra quem é o homem, ela revela, a palavra de Deus revela quem é o homem, pastor Gil. Ela nos mostra, ela descortina o homem. O que o senhor pensa disso? É verdade, a palavra de Deus, ela... Na verdade, a palavra ela é o verbo, né? O meio de comunicação de Deus com o homem. Na verdade, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é o meio de comunicação. Jesus é a palavra. É o meio, Jesus é a palavra. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Sem a palavra, não há comunicação entre Deus e o homem. Perdão interromper novamente, mas tem uma pergunta aqui, já estamos chegando aí, temos aproximadamente 15 minutos, inclusive já até abri o nosso cronômetro eletrônico, temos aí 15 minutos para responder e finalizar nossa programação. O nosso irmão Isaías, ele fala assim, ó, a falta de liberação hoje, qual seria a maior causa na opiniões dos pastores? Falta de libertação? Isso. À vontade, pastor. A falta, ele fala assim, a falta de liberações hoje, qual seria a maior causa na opiniões dos pastores? Eu acredito que é libertação. A causa da libertação, vamos usar a liberação também? No meu ponto de vista sobre esse assunto, é o desenfreadamente o crescimento de igreja por homens despreparados. O crescimento desenfreadamente de igrejas por homens, essa é uma linguagem própria minha, digo, por homens despreparados que amantes de si mesmo. Porque eles são amantes mais do deleite do que de Deus. E o crescimento desenfreado
de pessoas, de massa humana, sem um crescimento espiritual, sem estrutura na palavra, é motivo de homens despreparados espiritualmente. Isso é o que eu acho. E o senhor, pastor Rodrigo, o que pensa disso? Nós conhecemos muitas pessoas aí que abrem, né, igrejas. Eu concordo com o nosso pastor presidente Gil, que ele falou. Muitas pessoas não estão preparadas, porque qualquer ventinho, a pessoa fecha as portas, a pessoa vai embora. Estamos se tratando de almas, né? Tratando de almas, porque são pecadores, almas, peixes. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque as pessoas vão dar conta. A Bíblia diz que cada um vai dar conta com Deus. É uma grande responsabilidade. A questão da liberação, queridos, eu vejo o seguinte. Primeiro, quando é que alguém se libera? Quando é que alguém libera alguma coisa? A pessoa libera alguma coisa quando ela não vê nocividade, ela não vê perigo. Mas, infelizmente, tratando de liberação, depois a gente fala sobre libertação. Mas se for liberação, o que acontece? Hoje se libera muita coisa porque não se vê nocividade. Porém, a palavra de Deus, ela é a nossa base, ela é a nossa base, ela é o nosso livro de regra, é a nossa bússola. E nós deveríamos seguir pela palavra de Deus. Mas, infelizmente, como o pastor Gil e o pastor Claudei citaram aqui, infelizmente há muitos ministérios onde homens que estão na frente, eles não têm uma base estrutural dentro da palavra, eles não têm estrutura de conhecimento. Falta conhecimento a esses homens. E aí, eles observando a questão desse crescimento do neopentecostalismo, levando muitos para o lado deles, com medo de perder membros, às vezes libera, abre as portas. Porém, a questão é a seguinte, tudo bem, nós precisamos entender que cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem a sua regra. Agora, é importante nós entendermos o seguinte, uma coisa é liberar usos e costumes, outra coisa é a liberação da doutrina bíblica. Porque nós precisamos entender também a questão do seguinte, usos e costumes são coisas da igreja. Doutrinas são coisas bíblicas. A Bíblia trata das doutrinas, a igreja trata dos usos e costumes. Então, analisando a questão das liberações, há muitas liberações por falta de instrução por parte dos dirigentes. Por parte dos dirigentes, falta a instrução. Por um outro campo, se for a questão da libertação, a falta da libertação é que hoje, infelizmente, hoje, o povo está orando menos, o povo está buscando menos, o compromisso do povo com a palavra tem diminuído cada vez mais. Alguém até usa dizer que, se não me engano, no capítulo 24 de Mateus, nos diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Só que nós precisamos entender o seguinte, o amor de muitos vai esfriar, isso é bíblico. Que não seja o meu, que não seja o seu, que não seja do senhor, pastor Gil, que não seja do senhor, pastor Claudei, que não seja o seu amor, Fábio, que não seja o amor da nossa irmã Karina, da nossa programadora da rádio. Então, nós precisamos entender o seguinte, questão de liberação, infelizmente, muita gente tem liberado com medo de perder membro. Agora, a questão é a seguinte, nós precisamos entender que, em determinada ocasião, Jesus está ministrando a palavra, e na sua ministração, talvez ele estivesse ensinando incisivamente. E Pedro vai dizer para Jesus, pastor Gil, Senhor, o povo está indo embora, o senhor está pregando muito duro. O que foi que Jesus respondeu, pastor Gil? Jesus olhou para Pedro e disse, estou indo embora, você quer ir também com eles, Pedro? Vai.
Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Então nós precisamos entender o seguinte: ainda que a palavra seja incisiva, ainda que o ensinamento seja ali incisivo, queridos, nós precisamos pregar a palavra da maneira que ela é. Nós não podemos mudar a palavra. Pastores, ouvintes da Rádio Pentecoste, dessa noite, em nome de Jesus, não abra mão de pregar a palavra da forma que ela é. Não abra mão, não deixe de pregar a palavra. Você cuida de ovelhas, ovelhas precisam comer, e ovelhas não podem comer capim seco. Ovelhas têm que comer comida boa. Você, pastor, tem a responsabilidade de dar às suas ovelhas comida boa. Isso é responsabilidade sua, isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do pastor Gil, isso é responsabilidade do pastor Claudio e de todos nós, pastores, que fomos levantados para pregar essa palavra. Não abra mão, não abra mão. Se alguém quiser ir embora porque está pregando a verdade, dê um abraço, um beijo e diga: vá com Deus, porque Deus traz novos membros para a sua igreja que querem ouvir a verdade. Deus abençoe. Muito bem, temos aqui ainda 6 minutos para fazer aí as despedidas. Vocês já podem se despedir, eu já faço o meu fechamento. Quero aqui agradecer a todos os ouvintes da Rádio Pentecoste FM e ao nosso gerente aí da rádio aí, Mozal, juntamente com a irmã Karina e o irmão Fábio. Também o pastor Eduardo, que também é um dos responsáveis aí pela rádio agora, né? E, na verdade, também agradecer aos ouvintes que tiveram paciência aí de estar nos ouvindo. Eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe a seu restante de noite e o seu dia amanhã seja cheio de repletas bênçãos dos céus. Eu também quero desejar a todos esta paz do nosso Salvador, ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nossos ouvintes da Rádio Pentecoste, muito obrigado por estar ouvindo. E essas bênçãos acompanhem aqueles que creem na palavra. Continue assim, irmãos e irmãs, crendo na palavra, e o Senhor prosperará a todos. Amém. Lembrando a todos os ouvintes que neste domingo, a partir das 14 horas, eu estarei entrevistando o pastor Claudinei. Ele acabou de falar agora, dá um sinalzinho assim, que é para o pessoal saber quem é o pastor Claudinei. O pastor Claudinei vai estar sendo entrevistado neste domingo às 14 horas, das 14 às 15h30. Nós estaremos aí entrevistando, entrevista pessoal, aqui nos estúdios da Pentecoste. O nome do programa estreado semana passada é Entrevistando o Pastor. Então, neste domingo, a partir das 14 horas, estarei entrevistando o pastor o pastor Claudinei. E no dia 13, próximo domingo, dia 13, estarei entrevistando a cantora Luciana Silva, também aqui nos estúdios da Pentecoste. Pastor Eduardo, prossiga. A todos os ouvintes, uma boa noite. A todos os irmãos, que Deus vos abençoe, juntamente com todos os ouvintes. Agradeço aqui a presença do pastor Gil Santos, pastor Claudinei. Deus abençoe. A nossa irmã programadora Karina, Deus abençoe. O nosso irmão Fábio. A todos vocês, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Muito bem, chegamos aí ao final da nossa programação, programa Pentecostal das 10, momentos de louvores. Neste momento, eu me despeço de todos os ouvintes da Pentecoste FM, a todos os ouvintes da nossa live no Facebook. Lembrando que amanhã, no primeiro horário, nós já vamos estar subindo o programa de hoje no canal no YouTube, nosso canal Pentecoste no YouTube, né? Todos os nossos programas serão gravados e vai ser levado até o canal Pentecoste no YouTube.
Mas a partir do mês que vem, acredito eu que nós não vamos mais fazer gravação assim. Nós vamos já gravar tudo ao vivo e já vai subir tudo em tempo real e não vai precisar mais aguardar, tá bom? Então fiquem todos aí na Santa Paz do Nosso Senhor Jesus, fiquem todos com Deus, tenham todos aí uma ótima madrugada. Amanhã, dia de pegar do trabalho, todos os que vão trabalhar amanhã, desejo aí um bom trabalho amanhã, fiquem todos com Deus até amanhã. Amanhã eu estarei voltando aí a partir das 10 horas. Lembrando que amanhã tem estreia de um programa às 14 horas, programadora. Amanhã às 14 horas tem estreia de programa novo aqui nos estúdios da Pentecoste, das 14 às 16. Às 16? Às 14 às 16. Muito bem, com a apresentadora Evelyn vai estar estreando o seu programa, será programa político e programa gospel também, com algumas bandas ao vivo aqui nos nossos estúdios, tá bom? Então, até amanhã. Eu voltarei amanhã a partir das 22 horas.